Fala, tropa, vamos começar as análises dessa quinta-feira, onde teremos Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, Bragantino e Criciúma, Maracanã contra o Internacional, Vila Nova contra o Cruzeiro, Capital e Botafogo e CRB e Santos, viu? Esse que é o grande jogo da noite, CRB e Santos. Muita gente na expectativa aí, não sei se vai dar muito bom para Santos não. Não sei, mas tem uma aposta nesse jogo interessante que eu vou estar compartilhando com vocês aqui nesse vídeo. Então já curte o vídeo, se você gostar das minhas análises, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo como esses aqui, analisando jogos para vocês. E vamos embora, né? Vamos para cima, vamos para cima! Cara, a análise hoje vai ser bem rápida, vai ser bem simples e direta, porque os jogos, a maioria deles, estão bem encaminhados, tá? Vamos lá. Começando com o Palmeiras aqui contra o Ceará. O Palmeiras está pagando em 45. Lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0, tá? A gente lucrou nesse jogo com empate anula, porque o Palmeiras entrou com um time misto, só que o empate anula estava pagando muito bem, né? Estava pagando 1,55 e nós aproveitamos, eu comentei aqui com vocês, né? E também mandei, obviamente, no Clube FIS, esse empate anula do Palmeiras contra o Ceará, né? Então deu para lucrar. O Palmeiras chega em casa agora com essa vantagem. Vem de um jogo muito duro contra o Bragantino, onde jogou, não precisou viajar, né, fazer uma viagem longa, jogou ali em São Paulo mesmo, mas foi um jogo onde os caras tiveram que correr até o final para poder virar o jogo e conseguiram virar o jogo, né? Conseguiram virar o jogo. Contra esse jogo contra o Ceará, provavelmente eles vão estar com um time misto, até porque vai ter um jogo muito duro contra o Flamengo no final de semana, né? Então a tendência é que entre com um time misto, só que os caras que estão entrando do time do Palmeiras, o Palmeiras está com um elenco muito equilibrado nessa temporada, um elenco muito forte, eu já tinha comentado isso várias vezes aqui nos vídeos, e o Palmeiras tem um banco que quando entra, parece que mantém o mesmo nível ali do time titular, né? Não tem muita diferença, não há grande diferença do banco do Palmeiras para os titulares. Eles estão ali em níveis parecidos. Óbvio que os titulares são melhores, né? Mas o banco não está em um nível tão distante assim dos titulares. São níveis bem parecidos. Isso está fazendo com que o Palmeiras seja um time equilibrado, constante e que não perca ali o seu nível de jogo, o seu nível de desempenho, tá? Por isso que para esse jogo, por mais que o Palmeiras entre com um time misto, o Palmeiras é favorito para esse confronto, né? É favorito para esse confronto, porém, tá com a vantagem. Então não sei qual vai ser a postura do Palmeiras, se o Palmeiras vai ter a postura de administrar o jogo, né? De administrar o jogo. E também tem outro ponto que é a odds, 1,45 está uma odds muito baixa. Óbvio que o Ceará vai precisar se expor, vai dar o contra-ataque para o Palmeiras, é um jogo que o Palmeiras gosta, né? Que o Palmeiras vai ter espaço, e o contra-ataque do Palmeiras a gente sabe que é um contra-ataque muito forte, então é um jogo que eu vejo o Palmeiras favorito, mas eu deixei para acompanhar no ao vivo e entender qual é a postura do Palmeiras, entender se o Palmeiras vai estar aproveitando esses espaços que o Ceará vai precisar deixar, porque está na desvantagem, e também esperar uma valorização de odds, tá? Por isso que eu não fiz nada nesse jogo no pré-jogo, deixei para trabalhar no ao vivo. Já o Bragantino vai enfrentar o Criciúma e o Bragantino perdeu o primeiro jogo por 1-0, tá? Perdeu aqui por 1-0, foi um jogo onde o Bragantino até criou bastante, mas não conseguiu marcar gol. O Criciúma é um time que na Série B vem oscilando bastante, é só a gente dar uma olhada aqui nos últimos jogos, né? Perdeu para o CRB, empatou com Volta Redonda, um adversário até fraco, perdeu para a Chapecoense, teve essa vitória contra o Bragantino, empatou contra Remo e Novo Horizontino, venceu por 4-0 o Atlético Clube, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Operário, venceu o Remo que vai pela Copa do Brasil. Assim, na Série B o time está oscilando bastante, inclusive o time está lá na parte de baixo da tabela, é um time que vem tomando muitos gols em cima do Criciúma. Pelo fato do Bragantino ter perdido o primeiro jogo, acredito que vai ser um jogo muito bom para escanteios no ao vivo, tá? Muito bom para escanteios no ao vivo. Acredito que vai ser um jogo bom para gols também, né? Mas qual é o cenário que eu vejo e qual é o melhor mercado que eu gosto aqui? Eu vejo um Criciúma recuado porque está com a vantagem e aí vai baixar o bloco, né? Buscar se defender o máximo, dificultar a vida do Bragantino, e o Bragantino propondo o jogo ali. Por isso que o mercado de escanteios é bem interessante trabalhar aqui. E eu vejo uma odds muito boa para uma dupla, que é o Bragantino menos 0,25, tá? Onde se der empate você perde metade da aposta, se o Bragantino vencer você tem green. E eu gosto dessa odds, óbvio, vai estar pagando 1,28, né? E eu gosto dessa odds com o CRB mais 1, o CRB mais 1. E eu vou explicar já já o jogo do CRB. Continuando aqui no Bragantino,
eu fiz essa dupla no pré-jogo, tá? Protegendo em caso de empate. Mas no ao vivo, eu também vou estar de olho na possível vitória do Bragantino. Tá? Se o Bragantino estiver jogando bem, propondo o jogo, dominando, criando muitas oportunidades, eu provavelmente estarei de olho na vitória do Bragantino, que é um time qualificado demais, né? Que voltou a jogar bem depois de um Campeonato Paulista ruim, voltou a jogar bem no Brasileirão, vem de uma derrota para o Palmeiras, mas no detalhe mesmo, poderia ter vencido o jogo. Acabou tomando uma virada, foi um apagão que teve no time ali no momento, e acabou tomando 2 gols bem próximos um do outro, tá? Então, chega com tudo aqui para esse jogo. É muito importante para o Bragantino avançar de fase pelo dinheiro que é bem pago aqui na Copa do Brasil. O Internacional vai enfrentar o Maracanã. Cara, o Internacional deve poupar, né, muitos dos seus atletas, até porque tem um Brasileirão no final de semana e depois uma final contra o Bahia. Então deve entrar com o time reserva. Mas teve uma vitória magra, né, por 1-0 apenas. Deve administrar bastante o placar. O time do Maracanã é um time muito fraco, um time muito ruim mesmo, muito fraco, muito fraco. Então aqui é jogo pra gente acompanhar no ao vivo, porque a cotação não tá boa e a tendência é o Internacional entrar com o time reserva, tá? O Cruzeiro abriu uma boa vantagem contra o Vila Nova por 2-0, então o Vila Nova vai precisar se expor aqui para ter essa vantagem. Tem que aguardar para ver qual vai ser a escalação do Cruzeiro. Se o Cruzeiro for com o time titular, acredito que vai ser bom para 2 mercados. Vai ser bom para o mercado de gols, o over 1,5. Se o Cruzeiro for titular, tá? Se o Cruzeiro for titular, esse jogo vai ser de uma tendência boa, porque o Vila Nova vai precisar se expor. E estarei de olho no empate anula Cruzeiro, tá? Caso o Cruzeiro vá titular. Porque como o Vila Nova vai ter que se expor, vai dar o contra-ataque pro Cruzeiro. E aí a tendência é que o Cruzeiro mate o jogo, o Cruzeiro faça gols. O Vila Nova, que é um time bom para gols pra caramba, né? Um time que vem marcando gols aí nos últimos jogos. Você pega, os jogos dele têm sido jogos com gols na maioria deles, tá? Então, dependendo da escalação do Cruzeiro, pode ser que fique um jogo legal pro over 1,5. Mas aguarda a escalação do Cruzeiro, tá? Se for com time reserva, time misto, não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. No ao vivo, eu deixei aqui para trabalhar esse jogo do Botafogo. O Botafogo goleou o primeiro jogo, então provavelmente a tendência é ir com o time completamente reserva aqui. Então é um jogo que eu só vou acompanhar no ao vivo. E o Santos, apesar de ter colocado aqui ao vivo, o Santos eu gosto do CRB. O Santos está com muitos desfalques, não vem jogando bem. O CRB foi melhor e poderia ter vencido o Santos na Vila, né? Lembra que teve um pênalti perdido no final do jogo pelo CRB, que o Brasão defendeu. E o CRB teve muitas oportunidades, mais do que o Santos. Empatou o jogo e poderia ter virado o jogo, né? Poderia e deveria ter virado o jogo, porque foi melhor realmente o CRB. O goleiro do Santos nesse dia estava fazendo milagres, tá? Inclusive defendeu o pênalti. Agora o jogo é em Alagoas. O Santos está num momento muito ruim, vem de mais uma derrota aqui no Campeonato Paulista. Está com muitos desfalques, né? O Gil está fora e provavelmente já vai se aposentar agora no meio do ano, pelas informações que eu vi. O Soteldo saiu machucado, vai ficar fora durante o tempo. Neymar, a galera tá dizendo, vai voltar, vai pro banco para esse jogo, mas não deve jogar, né? Ainda não deve jogar contra o CRB. Então assim, o Santos está numa situação, meu irmão, muito complicada, tá? Muito complicada e vem jogando mal, vem jogando muito mal. A criação do Santos não existe. A quantidade de finalizações que você pegar no jogo contra o... Deixa eu pegar aqui. Teve um jogo que teve na Vila Belmiro contra o Ceará. Contra o Ceará, mano, o Santos só deu um chute no gol o jogo todo. E foi um chute que não trouxe nem perigo, foi um chute do Tiquinho. Contra o Corinthians, o Santos teve, se eu não me engano, foi 6 finalizações no jogo inteiro. 6 finalizações, não é no gol não, é finalização em geral. Cara, tá muito ruim realmente o Santos. Por isso que eu vejo aqui o CRB mais um. O que é o CRB mais um? Se o CRB perder por um gol, a aposta é devolvida. Em caso de empate, a gente ganha. Em caso de vitória do CRB, a gente ganha. Se o Santos ganhar por um gol, a gente tem reembolso. A gente só perde se o Santos ganhar com 2 ou mais gols de diferença. Pelo ataque do Santos, o que está produzindo, e como foi o primeiro jogo, vejo bem difícil. O CRB é um time muito organizado, o CRB é um time muito bem. Nos últimos 10 jogos, só tem a derrota aqui para o Atlético Paranaense. Beleza que o nível de enfrentamento é diferente. O nível de enfrentamento da Série B é bem abaixo, mas vem fazendo bons jogos, vem segurando muitos resultados até mesmo fora de casa e vem de uma grande partida fora de casa aqui na Copa do Brasil contra o Santos. Por isso que eu gosto desse CRB mais um, junto com o Red Bull Bragantino ali, menos 0,25, beleza? Galera, é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.